Então, por exemplo, na terça-feira atrasaram 35 alunos. Então, terça-feira é a variável e 35 é a frequência absoluta, ou seja, quantos alunos atrasaram naquele dia. Então, essa coluna aqui, número de alunos, é a frequência absoluta, que nada mais é o que? Quantas vezes aquela variável apareceu, tá? Perceba que também toda tabela de distribuição de frequências tem o total embaixo, todas. Então vamos para o exemplo 1 para ficar mais claro. Eu preparei para vocês 3 exemplos, tá? E o terceiro a gente vai fazer juntos. O exemplo 1. Na atividade sobre o Estado brasileiro de origem de um grupo de estudantes, a amostra da pesquisa é composta por 15 indivíduos. Então foi feita uma pesquisa a respeito do estado de origem, né, de alguns indivíduos, de 15 indivíduos. Então, qual é a variável? O que nós estamos estudando? A variável é o estado brasileiro de origem, tá? Então, essa pesquisa foi feita com 15 indivíduos. Perceba que o total aqui é 15 na frequência absoluta. E de acordo com essa tabela, dá para a gente chegar à seguinte conclusão. 6 indivíduos, 6 pessoas disseram que nasceram em São Paulo, tá? Uma pessoa disse que nasceu na Paraíba. 3 pessoas disseram que nasceu no Rio de Janeiro. 3 pessoas no Paraná. 2 pessoas de Pernambuco, tá? Se você somar, então, todas essas frequências absolutas, tem que dar um total de 15. Por quê? Porque justamente foi entrevistado 15 pessoas, tá? Então, essa coluna aqui é a frequência absoluta, é a primeira, sempre é a primeira, e o símbolo dela que vocês vão encontrar por aí é o FI, o F minúsculo, tá? Porque depois vocês vão ver que vai ter mais um item aí, o F minúsculo. E o que é a frequência relativa? Frequência relativa FR. A frequência relativa nada mais é do que a porcentagem que representa essa frequência absoluta em relação ao total. Então, por exemplo, 6 pessoas de um total de 15, quantos por cento são? Então, fazendo o cálculo, dá 40%. Professor, como que eu faço esse cálculo? Esse cálculo é simples. Você pega o valor que você está analisando, divide pelo total, vai dar um número em decimal. Só que como você quer passar para porcentagem, você multiplica por 100, tá? Então, se eu pegar 6, dividir por 15, vai dar 0,4. Multiplicado por 100, vai dar, então, 40%. Paraíba. Uma pessoa de Paraíba representa quantos por cento? Então, 1 dividido por 15, multiplicado por 100, deu 6,6%. Aí, meus queridos, é o seguinte. Quando você fizer esse cálculo, que normalmente é feito com as mãos, né, pessoal? E não com a calculadora, às vezes vai dar um valor com várias casas decimais. Então, a gente vai combinar de sempre trabalhar com 2 casas decimais. E quando você tem esse valor com várias casas decimais e você acaba arredondando, normalmente eles utilizam esse símbolo aqui, olha, o símbolo de aproximadamente, tá? Então, a frequência relativa, basta continuar fazendo esse cálculo, tá ok? Por exemplo, aqui, 3 pessoas, né, de um total de 15. 3 dividido por 15, 0,2. Multiplicado por 100, deu 20%. Então, perceba que, se eu somar toda a frequência relativa, vai ter que dar 100%. Tá ok? Porque 100% é o total de entrevistados. Ah, professor, mas eu fiz a soma aqui, deu 99,9. Deu 99,7. Não tem problema, tá? Porque, normalmente, quando a gente faz arredondamentos, acaba faltando ou sobrando algum valor bem pequeno, tá? Mas, mesmo assim,
No final você coloca 100